Começa agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Muito bem, esse salmo de número 126, que é o salmo que será apresentado nesta manhã, quando Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Fomos escravos no Egito, hoje estamos libertos. Então vamos glorificar a Deus. Só os libertos que sabem o que é uma vida de opressão, do pecado, uma vida de tristeza, de angústia e de dor, e uma vida sem esperança. Agora, libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça, servos de Deus, e não queremos mais voltar para o mundo, mas nunca. Queremos cada dia nos aproximar de Deus e cantar, glorificar a Deus, porque Ele nos retirou do cativeiro. Hoje nós somos pessoas libertas pela misericórdia de Deus. Deixa eu apresentar esse salmo para você, e nessa manhã vamos cantar. Você tem motivo para cantar. Nós temos motivo para agradecer. Nós fomos libertos do cativeiro de Satanás. Hoje nós somos livres para servir a Deus. Conhecemos a verdade. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Salmo de número 126. Vamos à apresentação do salmo. Assim nos diz a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram da Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como que sonham. Eu queria pensar nesse texto na igreja, porque a igreja foi liberta, a igreja sonhadora. Pode ser o tema da mensagem, da reflexão deste salmo, baseado nesse texto, num texto que aponta o Deus que liberta, o Deus que faz milagres na vida daquelas pessoas que se entregam a Ele. Ficamos como quem sonha, diz o salmista, diz o poeta. Os homens de Deus sonham também. Hoje você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você tem sonho. Sonhos com a sua família. Você tem sonhos, quem sabe, um sonho até de uma casa própria. Você sonha com a sua aposentadoria. Você sonha com a construção, quem sabe, ou reforma da sua igreja. São diversos sonhos. Sonha ver seu filho ali na formatura, se formando, colando grau. Nós temos sonhos. Sonhamos numa reforma e sonhamos numa vida cada vez mais perto de Deus. Aqui o sonho do povo estavam como quem sonha é de ver agora a liberdade que antes eles não tinham. Ficamos como quem sonha. Será que é verdade? Me belisca aqui. Será que agora realmente eu estou livre, liberto? Não dependo mais do álcool, da bebida? Será que agora, graças a Deus, o meu caminho não é mais o caminho da prostituição? É um caminho diferente? A Bíblia fala de homens sonhadores. Você já viu a história de Jacó? Lá no capítulo 28, o versículo 12, fala do sonho de Jacó, de visão, sonhos. E José é conhecido como sonhador. No capítulo 37,
de 5 a 10, fala dos sonhos de José, que ele tinha, e Deus cumpriu os sonhos, as visões que José tinha, ele viu se realizando. É interessante que o sábio Salomão teve um sonho, ele viu Deus, e Deus nesse sonho perguntou: pede o que quiseres que eu te dou. E ele tornou-se o homem mais sábio, porque ele pediu sabedoria. A Igreja de Cristo, querido ouvinte, é o corpo vivo, é o edifício de Deus. A igreja, o apóstolo Paulo chama de lavoura de Deus, é a nação santa. Pedro fala sobre isso, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Jesus. Logo, esta igreja é composta de pessoas redimidas, salvas, seladas pelo Espírito Santo, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Essa igreja, ela tem vida, essa igreja tem sonhos. A igreja que sonha com o corpo, com seus jovens mais consagrados, com um departamento, sonha numa vida de mais santificação, seus membros, seus congregados, andando com Deus. Paulo tinha alegria de saber que seus filhos andavam na fé. Todo pastor, todo líder sonha com a igreja mais santificada. Vamos pensar um pouco nesse tema, com essa base dos libertos, dos redimidos que sonhavam. Estamos como quem sonha. Uma igreja que é sonhadora, uma igreja, ela tem memória. Isso mesmo. Você já viu o que está escrito lá em Lamentações, no capítulo 3, o verso 21? Eu quero trazer à memória coisas que me trazem alegria, coisas boas. Vamos trazer à memória os feitos do Senhor. Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. É por isso que estamos alegres. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça, a igreja precisa ter memória. Tudo que Deus já fez na minha vida. Se eu estou na prova hoje, lembre-se que no passado também eu tive em provas e Deus me deu vitória. Então essa prova de hoje também você vai vencer. O Senhor nos preservou com vida por causa da sua misericórdia. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então pensamos aqui na igreja sonhadora. É uma igreja que tem memória, que recorda no passado o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus dos apóstolos, Deus dos reformadores, Deus do missionário, Deus dos pioneiros, dos que vieram antes de nós. A igreja tem história, a igreja tem memória. Irmãos, e muitas vezes nós esquecemos. No passado, homens e mulheres pagaram preço, semearam com lágrimas, andaram e choraram. O nosso passado é uma história de renúncia, de trabalho, de fidelidade, de sacrifício e de amor a Deus. A IEBT não começou como está agora. Tem uma história ainda que breve, 20 anos, mas uma história de muitas lutas, conquistas, desafios, choro, trabalho, muito trabalho. Tudo isso nós lembramos. A igreja precisa ter memória. Temos desafios, temos sim, muitos desafios pela frente, mas vamos lembrar o que já conquistamos, o que Deus já fez em nossas vidas. Ele fez grandes coisas, e às vezes estamos ali com a igreja agora climatizada, estamos como quem sonha. Quantos momentos, cultos, a igreja abarrotada e o calor tão forte. Hoje essa história mudou. São pequenas coisas que Deus fez, grandes coisas, libertações, tantas coisas em nossas vidas. A igreja sonhadora é uma igreja que ela é dinâmica e vive também seu presente. Ela lembra do passado, mas ela tem um presente também. Não é apenas um museu, fica só recordando o que fiz e o que estamos fazendo agora. Nós que somos igreja de Deus, sonhadora, nós experimentamos o novo de Deus também. Deus, Ele está presente na sua igreja. Estou convosco todos os dias. Duas palavras-chave. Nosso Deus, Ele restaura e renova. Salmo 126, versículo 4. Deixa eu ler para você. O salmo que nós lemos fala de um Deus que Ele faz coisa nova. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, como as correntes do sul. Bendito seja o nome do Senhor. É isso mesmo. É uma igreja que ela restaura, ela renova para continuarmos a caminhada. Assim a igreja sonhadora, ela experimenta o novo de Deus.
Novidade é coisa, vamos dizer assim, é o novo, é coisa de Deus, porque o apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. E o nosso Deus, ele diz assim: eu vou fazer coisas novas na sua vida. Hoje, nessa quarta-feira, espere o novo de Deus. Deus está fazendo coisa nova. Deus está trabalhando, porque essa igreja, ela trabalha com ardor, e o nosso Deus trabalha também. O texto sagrado diz, nesse salmo que estamos apresentando, no versículo 5, diz: os que semeiam com lágrimas, é isso mesmo, voltarão consigo, trazendo resultados, seus molhos. Vamos trabalhar enquanto é dia. A igreja está trabalhando, a noite vem. A igreja amanhece o dia, coloca as cadeiras lá de fora, está em oração, depois entra, se ajoelha, busca o Senhor, faz clamor. Isso é a igreja que não para, trabalhando, orando pelos membros congregados, orando pela comunidade, orando pela cidade, orando pelo estado, orando pelo país, orando pelo mundo. A igreja está orando. A igreja quer sal. A igreja está trabalhando. Estamos semeando no presente, na área da evangelização, de missões, na área da diaconia, do ensino, do coral, de adoração, de louvor, de grupos de oração. Viver o presente é ter um sentimento de urgência, é ter visão, é comprometer-se, é ser participante, é ser sal da terra, é ser luz do mundo. Queridos irmãos, às vezes com isso até incomodamos, porque nós não somos conformados e não queremos nos conformar. Nós queremos fazer excelência, ser referencial e ser agente de mudança, de transformação. Eu não acredito numa igreja parada, que parou de sonhar, não tem mais um presente, não tem mais atividade. É como que fosse um elefante branco o dia todo fechada. A igreja precisa abrir, a igreja precisa trabalhar, a igreja precisa orar. Sábado passado estávamos com um grupo de jovens aí em plena Elisa Cabral, e ali fizemos um trabalho dinâmico. Igreja é isso, saindo das quatro paredes, mostrando que Cristo, Ele é aquele que nos ama. E um dos jovens teve uma ideia, colocou no cartaz, abraço grátis. E quantas pessoas iam abraçar, chorando, pedindo oração. Oração 0800, uma forma dinâmica, inovadora, de também trazer as pessoas. E as pessoas ali se abraçavam, choravam, e nós fazíamos o convite. A igreja, ela não se conforma. Viver o presente é servir na nossa geração, conforme o desígnio de Deus. Somos igrejas sonhadoras, não sonâmbulas, não alheia, não desligada, pois sonhamos, trabalhamos, agimos, e não somos espectadores, não, estamos fazendo a obra de Deus. E para concluir essa breve reflexão, a igreja sonhadora é uma igreja que tem memória. A igreja sonhadora é uma igreja que tem dinâmica e vive seu presente. Mas concluindo, a igreja sonhadora é uma igreja que tem esperança, pensando no futuro. Ela lembra do passado e está no presente trabalhando, mas também projeta para o futuro. O que me pode dar esperança, Lamentações, eu quero pensar isso. Voltar com júbilo, trazendo seus feixes. Cristo é a nossa esperança. Essa esperança nos faz olhar o futuro sem triunfalismo, mas sem medo, com fé. Em meio às crises na economia, na política, na ética, em meio aos ataques de Satanás no mundo, não declaramos que o amanhã será radiante simplesmente. O futuro nosso está nas mãos daquele que venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a morte. O nosso futuro está na mão daquele que venceu Satanás. Ele tem a chave do inferno e da morte. Ele destruiu aquele que tem poder da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Ele despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Colossenses 2,15. Ele está sentado no trono, e diante dele todo joelho se dobra, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que só ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11. Sonhadores, e sonhamos com a igreja onde na prática nos amamos uns aos outros. Igreja unida, igreja feliz, uma igreja de oração, uma igreja de serviço, uma igreja saudável, uma igreja adoradora, uma igreja missionária, uma igreja ganhadora de vidas para Cristo, uma igreja firme nos propósitos, na doutrina dos apóstolos, uma igreja cheia do Espírito Santo e tem dons e que sejam exercitados para a edificação do corpo. Isso mesmo, uma igreja
porque não teme as afrontas de Satanás. Uma igreja que triunfa sobre as portas dos infernos, é o que a palavra de Deus diz. Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não vai triunfar sobre ela, não prevalecerão contra ela. No futuro tomaremos posse da terra que mana leite e mel, vencidos, não apenas vencedores, mas mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Então nesta manhã, Salmo 126, somos como aqueles que sonham. A igreja sonhadora, querido ouvinte, ela tem um passado, tem história, ela tem um presente, trabalha agora. João 5,17, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E abrimos as cortinas do futuro como uma igreja abençoadora. Portanto, aqui vai a reflexão do Salmo do dia. E a nossa alegria é servir ao único que é digno de glória, de louvor e de exaltação, o Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, que essa mensagem possa fortalecer você como igreja, que é sal e que é terra, que é luz do mundo. E que Deus nos abençoe.